A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com a doutora Roberta Câmara, diretora do Hospital João Murilo de Oliveira. A gente recebeu no início da semana imagens que circulam na internet da superlotação na área da recepção. De fato, há toda essa procura, doutora. Prazer conversar com a senhora aqui no nosso programa, viu? Sim, aumentou bastante, né? O nosso número de atendimento de uma semana para cá, ele praticamente dobrou, né? O número de casos suspeitos. Só para deixar claro que esses pacientes eles entram como casos suspeitos de doença respiratória, assim como o Covid também, né? Então eles entram no mesmo fluxo do paciente de Covid, tá certo? E aí esse número que vinha de 3 a 4 por dia, passou nesses últimos dias a 45, 50, né, por plantão de 24 horas. Então, um aumento importante, né, no número de casos. São pacientes que chegam com sintomas semelhantes ao sintoma de Covid, né, com cefaleia, dor no corpo, febre, né, tem uma característica de uma febre alta, né, uma moleza, como a gente fala, né? As pessoas sentem muito essa questão dessa dor no corpo, uma coisa bem característica também. E aí a orientação que a Secretaria está dando é que esses pacientes sejam testados inicialmente para o Covid, fazendo o teste rápido, né? A gente inclusive recebeu um quantitativo grande de teste na última terça-feira. Então esses pacientes inicialmente são testados para Covid. Em caso de negativa, esses pacientes eles são mandadas amostras para testar também para o H3N2. Então, assim, as emergências estão bastante cheias, né? As pessoas estão procurando muita urgência. Por isso aquele vídeo, né, que circulou nas redes, a gente estava com a equipe completa, plantão funcionando normalmente, porém com uma demanda além do que a gente esperava. Doutora Roberta, os sintomas são semelhantes aos sintomas da Covid. Como é que o paciente consegue identificar se ali trata-se de uma Covid ou do vírus da influenza? Essa certeza ela se dá através do exame laboratorial, né? Porque realmente os sintomas eles são bem semelhantes, né? O Covid, quando a gente começou a entender o Covid, a gente falava isso, né? O Covid, ele era uma gripe, né? Uma gripe mais forte, e os sintomas eles são semelhantes, né? Então, assim, a certeza, normalmente ela só se dá através do exame laboratorial, né? Para excluir uma ou outra doença, porque eles realmente são sintomas bem semelhantes, né? Tanto que a gente sempre falou, né? Os leitos que a gente tem, né? Tanto aqui no João Murilo como em outras unidades do estado e das prefeituras, são leitos de CIRAG, né? São leitos de doenças respiratórias. E a gente segue hoje em dia com os leitos no João Murilo e fazendo internamento de pacientes de casos negativos, mas que estão com sintomas, né, de Covid ou da nova gripe, né? Uhum. Doutora, para quem ligou o rádio agora, estamos conversando com a doutora Roberta Câmara, diretora do Hospital João Murilo de Oliveira, em Vitória de Santo Antão. Quando procurar o hospital? Quando o paciente deve ver que não dá para ficar mais em casa, doutora? A gente segue a mesma orientação do Covid, né? São quando os sintomas eles são mais persistentes. Muitas vezes a necessidade da procura ela se dá também por conta do atestado médico, que são pacientes que precisam ser isolados. Então isso é uma coisa também bem importante ser dita. Paciente com sintoma gripal, ele tem que estar isolado também, né? Não é só o paciente que testou positivo para o Covid que vai se isolar. Os sintomas gripais, ele também necessita de um isolamento. Então, muitas vezes o paciente que trabalha, ele precisa procurar a unidade para buscar um atestado. Mas uma coisa bastante que eu acho que é importante destacar, existe aí um aplicativo, né? Existe aí um site onde a população ela consegue ter acesso a profissional de saúde, né? Então, muitas vezes, a gente consegue evitar a ida à unidade de saúde através dessa teleconferência com o profissional de saúde, através desse site do Atende em Casa. Então, é importante passar a existência desse site. Então, as pessoas que tenham acesso, né, à internet e que possam fazer isso, mesmo com sintomas, que estejam com febre, que estejam com essa dor no corpo, com essa dor de cabeça persistente, uma dor na garganta, elas podem tirar suas dúvidas e fazer uma consulta de forma online.
evitando assim o acúmulo de pacientes nas grandes emergências, né? Então, esse site, Bassan, é o atendemcasa.pe.gov.br. A pessoa acessa esse site e ela consegue ter acesso a enfermeiro e a médico, né? Ele vai sendo direcionado através de como ele está colocando os sintomas dele, ele vai sendo direcionado a um atendimento. E aí, muitas vezes, consegue-se evitar essa ida a uma urgência. Uhum. Muito importante. Doutora, qual o grau de letalidade? Por exemplo, há fatores de risco, há motivo de preocupação? Por exemplo, ela pode levar à morte? Veja, Bassan, paciente com fatores de risco, né, é sempre um paciente que a gente tem um alerta maior, né? Seja para qualquer doença. Foi assim no Covid e assim na influenza também. A letalidade ela é menor, sim, do que o Covid, né? Até então, existiu um caso de óbito em Pernambuco, tá certo? A gente percebe, Bassan, que são pacientes que, apesar de necessitarem muitas vezes de internamento, já não é mais aquele paciente que necessita de internamento em UTI. Então, para você ter uma noção, né, o João Murilo permanece com 20 leitos de enfermaria e 2 de UTI, e 10 de UTI, e no momento eu estou com 2 pacientes só na UTI e eu estou com 14 na enfermaria. Então, são pacientes que muitas vezes eles precisam sim, de internamento para fazer uma medicação venosa, para fazer muitas vezes o uso de oxigênio, mas é um paciente que a gravidade dele é menor. Então, é um paciente que hoje em dia não está lotando a UTI, no caso aqui, pelo menos que a gente está tendo na nossa realidade, tá? É um paciente que está indo para as enfermarias. E isso tem se repercutido aí no estado, né? A gente já está vendo uma grande procura por leito, a gente já está vendo hospitais sem leitos disponíveis, né? Então, assim, mas é um paciente de menos gravidade, pelo menos até o momento, do seu paciente de Covid. Uhum. Para finalizar, doutora, quais os cuidados que quem está nos ouvindo agora deve ter para prevenir, por exemplo, de ser infectado? Existem alguns medicamentos para não ser contaminado? Quais as precauções? Não, Basta, não existe nada profilático, como a gente chama, né? Não existe nada que a gente previna. Assim, a gente tem que ter os mesmos cuidados que a gente deveria estar tendo ainda com o Covid, né? A questão do distanciamento, o uso, gente, por favor, o uso de máscara. A gente sabe que não está todo mundo sem aguentar, que não é uma coisa confortável, mas a máscara, ela nos protege muito. Então, uso de máscara, né? O cuidado com a lavagem das mãos. Então, esses são os mesmos cuidados que a gente deveria estar tendo ainda com o Covid, que a gente sabe que, de uma maneira geral, a população acabou relaxando um pouco. Então, vamos nos alertar de novo a isso, voltar a tomar os cuidados que a gente tinha, aqueles cuidados mais enfáticos no começo da pandemia, e é isso que vai nos ajudar a prevenir, né, a contaminação. E no caso de um paciente em casa que comece com sintomas gripais, isola também, né, se mantém distante, uso de máscara dentro de casa para evitar a contaminação para os demais membros da família. Muito importante. Doutora Roberta Câmara, nós queremos agradecer a sua participação. Um bom dia de trabalho para a senhora e até a próxima, tá bom? Obrigada, Márcia. Obrigada a todos. Estamos à disposição. Nós aqui estamos e agradecemos a sua participação, doutora Roberta.